Antes de tudo, diga-nos nos comentários de que cidade você está nos assistindo. E agora, aproveite o vídeo. Durante 15 anos, ele carregou um silêncio que doía mais do que qualquer grito. Um silêncio que começou no dia em que sua própria irmã o acusou da pior coisa que se pode dizer sobre alguém, e seus pais acreditaram nela sem hesitar. Naquela tarde, ele não apenas perdeu sua casa. Ele perdeu seu nome, sua juventude e sua própria família. Mas hoje, tudo mudou com um simples envelope no correio. Era um convite para o aniversário do sobrinho. O primeiro gesto de família em mais de uma década. Um convite escrito à mão. Vindo do marido da irmã, um estranho. Talvez, mas também a única pessoa que ainda parecia ver nele um ser humano. Ele pensou por dias. Talvez fosse um erro. Ou talvez fosse uma chance. Uma réstia de luz onde só havia escuridão. Comprou um presente. Pediu folga no trabalho e não contou a ninguém. Pela primeira vez. Ele quis acreditar. Mas uma semana depois, o telefone tocou. Era a mãe. Fria. Sem saudade. Sem desculpas. Apenas uma frase cortante como navalha. Foi um engano. Você não deve ir. E naquele momento, ele soube. A ferida nunca cicatrizou porque nunca teve tempo para respirar. Eles não queriam que ele voltasse. Nunca quiseram. O que essa família esconde por tantos anos? O que a irmã dele realmente temia quando o destruiu com uma mentira? E o mais doloroso, o que acontece quando a verdade finalmente aparece, tarde demais? Esta é a história de um homem condenado por amor, e traído pela própria carne. Uma história de silêncio, sobrevivência e justiça. E agora, depois de 15 anos, o silêncio vai falar. O envelope parecia inofensivo, mas nas mãos dele pesava como se carregasse todo o passado. A caligrafia era familiar, um traço masculino, seguro, não da irmã, mas do marido dela. Ele passou longos minutos só olhando para aquele nome no remetente. Sentindo o coração acelerar sem saber se era medo ou esperança. Por 15 anos. Nenhuma palavra. Nenhum gesto. Nenhuma tentativa de reconciliação. Só silêncio. Um silêncio espesso. Gelado. Que sufocava até os pensamentos. Ao abrir o envelope, as mãos tremiam. Como se esperassem que dali saísse uma sentença e não um convite. Gostaríamos muito que viesse comemorar o primeiro aniversário do nosso filho. Só isso. Simples. Mas cada palavra cortava. Uma parte dele queria rasgar o papel. Jogar fora e continuar fingindo que não sentia mais nada. Outra parte, mais ferida, desejava acreditar que ainda era possível ter um lugar no mundo. Mesmo que esse mundo fosse feito de memórias quebradas. Ele se sentou na cama, com o convite na mão, e deixou a mente viajar por todos os anos em que esteve ausente. Lembrou-se do Natal em que passou sozinho pela primeira vez, tentando não ouvir os risos das famílias vizinhas. Do aniversário em que comprou um bolo pequeno e soprou a vela sem ninguém para aplaudir. Daquele silêncio depois da acusação. Tão pesado que parecia não caber dentro de casa, por isso. Foi expulso dela. Durante dias. Ele relia o convite como se a letra fosse se transformar em algo diferente. Menos doloroso. Perguntava-se se aquele gesto era real ou apenas uma armadilha para testá-lo. Para ver se ainda sentia saudades. Nenhuma mensagem. Nenhum pedido de desculpa acompanhava o convite. Só o convite e o silêncio, o mesmo silêncio de sempre. Mas agora escrito em papel branco. O tempo que ele gastou ponderando era preenchido por dúvidas e lembranças. Ele pensava no sobrinho, no rosto que nunca vira. E por um instante sentiu um orgulho estranho, quase paternal, misturado ao luto pelo que nunca pode viver com a própria família. Comprou um presente online, uma caixa de livros infantis clássicos. Imaginando que, de algum modo, poderia transmitir um pedaço de si mesmo para uma nova geração. Ainda que de longe. Pediu folga no trabalho, um gesto simples para qualquer pessoa comum.
Mas para ele, era como pedir permissão ao universo para tentar de novo. Não contou a ninguém. Não queria criar expectativas. Nem ouvir conselhos. Era a última chance de acreditar que, talvez, ainda existisse um caminho de volta. Na véspera, dormiu mal, com o convite debaixo do travesseiro. No fundo, sabia que, mesmo que fosse bem recebido, nada apagaria os anos de solidão. Mas cada batida do coração repetia a mesma pergunta: e se? E se este fosse o primeiro passo para uma nova história? E se, depois de tudo, ainda restasse algum amor sob o entulho da desconfiança? Mas no fundo, aquela ansiedade carregava também o medo de uma nova rejeição, porque, para quem já foi exilado do próprio sangue, esperança pode ser mais perigosa do que o desespero. E quando finalmente se sentiu pronto para tentar, para atravessar o abismo que separava o presente do passado, o telefone tocou, a mesma voz fria do outro lado da linha. O mesmo silêncio, só que agora, ainda mais cruel. E foi assim que um convite rompeu o silêncio de 15 anos, não para trazer paz, mas para reacender todas as feridas. Porque às vezes, o passado não bate à porta para pedir desculpas. Ele só volta para garantir que nunca será esquecido. A ligação da mãe era o prenúncio de um novo corte, e tudo aquilo que parecia ser recomeço revelou-se apenas mais uma prova de que certas famílias preferem as mentiras ao perdão. E é nessa tensão, entre o desejo de recomeçar e o medo de ser ferido outra vez, que a história mergulha ainda mais fundo. O telefone tocou como se fosse um aviso de tempestade. Mesmo antes de ele atender, já sentia que algo estava errado. Era o número da mãe. Um número que há anos só existia como lembrança, não como presença. Ao deslizar o dedo e colocar o aparelho no ouvido, não ouviu "olá", nem saudade, nem hesitação, apenas uma voz seca, precisa, fria como metal. O convite foi um engano. Mark não deveria ter te chamado. Jenna não quer você lá. Sua presença criaria tensão. É melhor não aparecer. Por um momento, o mundo parou. Ele nem teve forças para responder com mágoa ou revolta. Só o silêncio. Porque quando a rejeição se repete tantas vezes, até a dor fica muda. Do outro lado, a mãe continuava, sempre usando as palavras certas para magoar sem levantar a voz. Não havia espaço para questionamentos. Era só um decreto: você continua fora. Você não pertence. O que dói mais, o abandono antigo ou a confirmação? Anos depois, de que nada mudou. Desligou. Não porque queria, mas porque não havia mais o que escutar. Ficou imóvel, com o telefone ainda na mão. Como se esperasse que alguém, enfim, dissesse aquilo que o coração precisava ouvir. Mas ninguém disse. Ninguém nunca disse. Respirou fundo, fechou os olhos e decidiu que não pediria explicações, nem mendigaria atenção. Foi até o computador. Cancelou o presente que tinha comprado para o sobrinho, como se estivesse cancelando uma parte da própria esperança. A cada clique, era como enterrar uma pequena possibilidade de reconciliação. Depois, abriu a lista de contatos. Um a um, bloqueou o número da mãe, do pai, da irmã. A cada bloqueio, sentiu o peso da perda e também uma estranha libertação. Não era raiva, não era vingança. Era o reconhecimento de que, às vezes, a única forma de sobreviver é aceitar que o amor, quando vira veneno, precisa ser arrancado pela raiz. Não chorou, não gritou, apenas sentiu um vazio crescer por dentro. Frio e silencioso como uma casa abandonada. O pior não era ser excluído, mas perceber que, para eles, sua presença nunca fez falta. Nos dias seguintes, chegaram e-mails do pai, primeiro um, confuso, depois outro, cheio de acusações veladas. Porque não atende? Porque trata sua mãe assim? Ela só quer paz. Chamou-o de infantil, cruel, exagerado. Pediu, ordenou, exigiu, desbloqueie.
Peça desculpas. Ligue para sua mãe. Ele leu, releu, moveu tudo para uma pasta vazia. Como se pudesse arquivar junto a tudo o que foi varrido para debaixo do tapete nesses anos todos. E foi aí, no silêncio depois da tempestade, que entendeu que aquela distância nunca foi realmente escolha dele, sempre foi sentença. Eles queriam que ele existisse apenas quando fosse conveniente. Que sumisse quando fosse incômodo. Que ficasse à disposição de uma família que o rejeitou e o condenou sem provas. Sem hesitar. Mas naquele exato momento, não era mais um menino implorando amor. Era um homem pronto para enterrar de vez o que restava do passado. Pela primeira vez, fechou a porta, não para impedir que alguém entrasse, mas para impedir que a dor continuasse saindo e voltando. Como uma ferida aberta. E enquanto apagava os últimos rastros da família do telefone, entendeu que o verdadeiro abandono não é o silêncio do outro, mas a paz que nasce quando você para de pedir para ser aceito. Só que por trás dessa superfície de resignação, havia uma história maior, cheia de cicatrizes que ninguém via, e todas as respostas estavam escondidas 15 anos atrás. No verão em que tudo desmoronou. Porque, antes de aceitar o exílio, ele foi vítima da mentira mais destruidora que alguém poderia imaginar. 15 anos atrás, ele ainda acreditava que podia proteger a irmã, mesmo quando ela começou a voltar cada vez mais tarde. Escondendo mensagens no telemóvel, inventando desculpas para os olhos cansados dos pais. Sabia que ela estava envolvida com alguém muito mais velho. Alguém que jamais teria a aprovação da família. Ficou dividido entre o medo de ser cúmplice do silêncio e o desejo de ser um bom irmão. Por fim, tomou coragem e, numa noite fria, esperou na sala escura até ouvir o som dos passos dela tentando entrar pela janela. Não gritou, não ameaçou, apenas implorou que ela fosse honesta. Que parasse de mentir. Disse que, se ela não contasse a verdade aos pais até ao fim de semana, ele mesmo o faria. Mas o domingo chegou, e tudo o que ele encontrou foram pais sentados, pálidos, com a irmã chorando de cabeça baixa. Achou que seria o momento da verdade. Mas, no instante seguinte, o mundo virou do avesso. Os olhos da mãe brilhavam de lágrimas. Mas não de empatia. O pai, rígido como pedra. E então, a acusação: o teu irmão abusou de mim durante anos. O chão desapareceu debaixo dos pés. Tentou falar, explicar, contar sobre o namorado secreto. Sobre a noite em que a apanhou a entrar escondida. Mas as palavras não encontraram espaço. A irmã, que ele jurava proteger, agora olhava para o chão e chorava, um choro que destruía qualquer dúvida. Os pais não quiseram ouvir. A mãe gritou que ele era doente. O pai mandou-o subir, fazer as malas e sair. Disseram que já tinham chamado a polícia. Naquela noite, deixou a casa com uma mochila nas costas e um vazio tão grande que nem a rua gelada conseguiu preencher. Quando os carros da polícia chegaram, ninguém lhe segurou a mão. Ninguém lhe perguntou o que sentia. Foi algemado ainda com o cheiro do jantar da família nos cabelos. O julgamento foi só o começo do inferno. Não havia provas, só palavras. Mas as palavras, quando carregam medo e lágrimas, pesam mais do que qualquer evidência. No tribunal, viu a mãe virar o rosto. O pai testemunhar contra ele. Ouviu a irmã construir uma história falsa com detalhes inventados. Cada frase era uma nova facada. O advogado tentou falar do namorado mais velho. Mas logo foi silenciado, acusado de culpar a vítima. Sentiu-se sujo, condenado antes mesmo da sentença. Não foi considerado culpado do crime maior. Mas ainda assim o juiz decretou anos de liberdade vigiada. Nome inscrito no registro de criminosos sexuais. Da noite para o dia. Perdeu a faculdade, os amigos, qualquer chance de futuro. Viu portas fecharem-se uma a uma. Empregos negados. Vizinhos a cochichar. Olhares de desprezo até de estranhos.
Passou noites sentado na cama, olhando para o teto, perguntando-se em que momento deixou de ser filho. Irmão, pessoa. O pior não era a vergonha, era a certeza de que ninguém acreditava nele, de que a única coisa que restava era sobreviver num mundo onde a sua existência era sinônimo de perigo. Os anos seguiram, duros, frios. Arranjou trabalho onde não faziam perguntas. Alugou um apartamento longe de escolas e parques. Aprendeu a viver pequeno, invisível, para não assustar ninguém. Inventava aniversários para si mesmo, soprando velas no escuro. A cada dia, enterrava mais fundo a esperança de um pedido de desculpa, de um simples olhar de compaixão. Tudo começou com um segredo adolescente, e terminou numa sentença vitalícia de solidão. Mas, quando pensava que já não podia ser mais castigado, uma nova peça foi lançada no tabuleiro. Inesperadamente, a busca por justiça renasceu onde ele menos esperava, no olhar desconfiado do marido da própria irmã. Foi numa manhã comum, já depois de tantos anos de rotina cinzenta, que o inesperado ligou para ele. Um número desconhecido. Uma voz profissional do outro lado. Fui contratado pelo marido da sua irmã. Preciso falar consigo. Por favor, escute. No início, o medo, a mente, moldada por anos de perseguição, sempre preparava-se para o pior. Mas à medida que o detetive contava a história, uma estranha curiosidade tomava conta. Mark, o marido de Jenna, desconfiava da mulher. Desconfiava das mentiras, dos acessos de raiva, dos segredos guardados. Movido por desconfianças silenciosas. Decidiu procurar respostas onde ninguém jamais teve coragem, no passado. O detetive vasculhou tudo: redes sociais, documentos antigos, e, numa reviravolta improvável, conseguiu acesso a uma nuvem esquecida. Arquivos, conversas, mensagens de uma adolescência que parecia morta. E lá, encontrou o que ninguém jamais quis procurar: os diálogos desesperados entre Jenna e uma amiga. Nos dias exatos antes da acusação que destruiu uma vida. A cada frase lida ao telefone, ele sentia a pele arrepiar. O meu irmão descobriu sobre o namorado. Se contar aos meus pais, estou acabada. Preciso fazer algo grande. Preciso torná-lo o inimigo. Vou dizer que ele me tocou. As palavras vinham cruas, frias, como navalhas. Nenhum remorso, só pânico. A estratégia detalhada, escrita com a frieza de quem não imaginava consequências. O detetive garantiu que Mark tinha visto tudo. Que estava devastado. Que pela primeira vez em anos, alguém acreditava nele. Quando desligou, ficou longos minutos sem saber respirar. Lembrou-se de todas as noites solitárias. Dos olhares de desprezo. Das portas fechadas. E agora, finalmente, a verdade nua e crua. Quando Mark telefonou, o silêncio entre os dois era pesado. O marido da irmã, com a voz embargada, disse apenas: "Desculpa, não sabia. Eu acredito em ti." Repetiu isso como quem tenta colar cacos de porcelana partidos. Explicou que o convite para o aniversário do filho foi um gesto genuíno. Um pequeno teste ao passado. Uma tentativa de entender se algo estava errado naquela história. Contou que, quando Jenna descobriu sobre o convite, explodiu em fúria. Ameaçou ir embora, levar o filho, destruir tudo. Foi aí que Mark percebeu: havia algo mais profundo. Uma sombra antiga na vida da mulher com quem dividia a casa e os sonhos. O detetive, Mark, as mensagens, tudo aquilo era como um vento forte a abrir janelas num quarto abafado. Pela primeira vez, não era só o acusado a gritar a própria inocência no vazio. Alguém, do outro lado do muro, finalmente via a verdade. Recebeu, por e-mail, todos os ficheiros, as conversas, o relatório completo do detetive. Leu cada palavra como se revisitasse o passado com olhos novos. Não sentiu raiva, nem alívio, apenas um cansaço profundo e uma certeza: a mentira.
Por mais que se esconda, um dia é forçada a sair à luz. Mas a descoberta era só o início de uma nova batalha. Porque, diante das provas, Jenna não se calaria em silêncio. E o reencontro com a verdade viria acompanhado do colapso final da família. Mark esperou até o filho dormir. Sentou-se diante de Jenna. Colocou na mesa as provas impressas. As conversas. As mensagens. Ela leu. Primeiro em silêncio. Depois tentando sorrir. Acusando-o de inventar, de conspirar com o irmão para destruí-la. As palavras dela eram afiadas. Cortavam o ar, mas Mark permaneceu imóvel. Apontando para as frases frias da adolescente assustada que ela tinha sido. A negação deu lugar à raiva. Jenna explodiu. Gritou. Jogou objetos ao chão. Chorou como se pudesse afogar o próprio passado. Mas o tempo da mentira tinha acabado. Quando percebeu que nada funcionava, caiu de joelhos e desabou em lágrimas. Balbuciando que era só uma menina assustada. Que não sabia o que fazia. Que o medo a tinha conduzido para um erro sem volta. Mark não se comoveu. Não podia. Ela implorou. Tentou abraçá-lo. Depois ameaçou-se ferir. Ele precisou contê-la. Trancá-la em segurança. Antes de chamar um advogado e tomar decisões urgentes. Na manhã seguinte, pediu o divórcio e a custódia total do filho. Citando não apenas o histórico de manipulação, mas também o desequilíbrio explosivo da mulher que, durante anos, construiu um mundo de vidro sobre uma base de mentiras. O escândalo explodiu como uma bomba na família. Mark, decidido a não guardar mais segredos, enviou tudo aos pais dela, relatórios, provas, confissões. Eles vieram à porta do irmão destruído. Não para pedir perdão, mas para exigir sacrifício. A mãe chorava alto. Suplicava que ele salvasse a irmã. Que convencesse Mark a parar o divórcio. Não havia uma palavra de desculpa. Apenas um lamento pelo destino de Jenna. Ele ouviu os gritos atrás da porta. Sentiu o desespero dela ecoando pelo corredor. Mas o que antes doía agora soava vazio. Nenhum dos dois, nem mãe, nem pai, perguntou como ele sobreviveu à dor. Como foi carregar o peso de uma acusação falsa durante metade da vida. A prioridade deles sempre foi proteger a filha. Mesmo depois de tudo. Por dentro, algo nele finalmente morreu, a ilusão de que um dia aquela família o acolheria de novo. Que o tempo curaria a ferida. Que o amor superaria a verdade. Respirou fundo e deixou que cada palavra dita, cada pedido de salva Jenna, cada lágrima de autopiedade, se dissipasse no ar. Não abriu a porta. Não respondeu. Entendeu, naquele momento, que o perdão não é a obrigação da vítima. Nem moeda de troca para que a família pareça menos culpada. O silêncio voltou a reinar. Agora diferente, não mais castigo, mas escudo. Era o fim de uma era de submissão. Restava apenas enfrentar a última batalha. Não por vingança, mas por justiça, para que, finalmente, seu nome deixasse de carregar a marca de um crime que nunca existiu. Porque, às vezes, justiça não traz paz, mas sem justiça, ninguém pode recomeçar. No tribunal, tudo se resumiu a alguns minutos e um punhado de papéis. O advogado apresentou as mensagens. O relatório do detetive. A confissão que ninguém quis ouvir 15 anos antes. O promotor não contestou. O juiz olhou para ele. Não como culpado, mas como alguém que passou metade da vida pagando por um pecado alheio. A sentença foi lida sem emoção, condenação anulada. Nome limpo. Registro apagado. Lá fora, o sol brilhava como em qualquer outro dia. Mas dentro dele, não houve explosão de alívio. Nem lágrimas de alegria. Só um vazio profundo. Uma estranheza. 15 anos de vergonha, de portas fechadas, de aniversários solitários, de pesadelos. Tudo isso não se apaga com um carimbo ou uma assinatura. Caminhou pelas ruas, sentindo-se invisível e pesado ao mesmo tempo.
Parou diante de uma escola. Viu crianças correndo, rindo, vivendo tudo o que lhe foi roubado. Perguntou-se se algum dia voltaria a confiar de verdade. Se conseguiria construir algo sobre os escombros que restaram. Não sabia. Soube por Mark que Jenna perdeu quase tudo. O divórcio foi consumado. A guarda do filho ficou com o ex-marido. E ela só podia visitar sob supervisão. Os pais, em vez de enxergar o filho resgatado, afundaram-se ainda mais na negação, gastando o que tinham para tentar salvar o que restava da filha. Nunca pediram perdão. Nunca buscaram entender o quanto a escolha deles destruiu duas vidas, a dele e a de Jenna. Ele, agora livre, percebeu que a justiça tarda, mas não cura. Não há tribunal capaz de devolver o tempo perdido, de restaurar a inocência roubada. O que resta é um silêncio menos doloroso, mais maduro. É olhar para trás e entender que sobreviver já é, por si só, um ato de coragem. Num dia qualquer, sentou-se num banco de jardim e, pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se sentir orgulho, não pela vitória, mas pela resistência. Talvez nunca recupere tudo o que perdeu. Talvez a família nunca volte a ser lar. Mas ali, sob a luz suave da tarde, encontrou um resquício de paz. E entendeu que, às vezes, justiça é só o começo de uma nova história, e nunca o fim do sofrimento. Talvez um dia volte a confiar, a amar, a pertencer, mas, por agora, basta saber que a verdade, mesmo tardia, tem o poder de romper até o silêncio mais cruel. E o mais importante, que, por mais devastadora que seja a mentira, a dignidade pode sobreviver.